Vou começar mostrando aqui uma primeira dúvida, né, que ocorreu nesta semana, a primeira pergunta que me foi feita aí por intermédio do nosso WhatsApp, né, 984341026. A pessoa me perguntou: professor, qual é a diferença de atrás com S e atrás com Z? Atrás com S, atrás com Z. Observe, atrás é uma preposição, Atrás com S e acento agudo, preposição. E atrás com Z é verbo. Professor, mas isso não me faz muita diferença, né? Ser preposição e ser verbo. Mas na prática, qual é a diferença? O atrás com S significa a parte traseira, para trás. Equivale a dizer para trás. E atrás é o verbo, né? Do verbo... Perdão, do verbo trás, né? Aí já não é atrás, né? Só atrás, né? Do verbo trazer, né? Aí é do verbo trazer, é só a palavra trás. Então, o trás, na verdade, a dúvida é se é trás com S ou se é trás com Z. O trás com S é preposição. Você sempre emprega, o trás com S é um advérbio que você sempre emprega de maneira preposicionada. Acho que hoje eu estou meio atrapalhado, né? Descobri que eu estou meio atrapalhado, deve ser o excesso de calor, né? Então a diferença, em verdade, é entre trás com S e trás com Z. Agora sim, agora as coisas estão em ordem, né? O trás com S é advérbio que vem sempre preposicionado, por exemplo, para trás, de trás, atrás. Aí sim, né? Sempre preposicionado. Então, trás com S e acento é advérbio indicando parte traseira, né? E vem sempre preposicionado com para, de, com a. E trás com Z é do verbo trazer. Naturalmente, se o verbo trazer é com Z, é claro que traz, a forma verbal, é com Z. Por exemplo, eu digo assim, saia de trás da porta. Saia de trás da porta. Veja que no caso aqui sempre há uma preposição precedendo este advérbio trás. Saia de trás da porta, dê um passo para trás com S. Agora, eu digo assim, ele traz o livro todos os dias. Ele traz, é o verbo trazer, ele traz o livro todos os dias para a sala de aula. Nesse caso, nós temos a forma verbal traz, com Z. Então não se esqueça de que traz com acento e com S indica para trás, parte de trás, né? E traz com Z é a forma verbal. Uma vez eu estava vendo uma campanha publicitária, uma publicidade, na verdade, né? De uma dessas cartomantes, né? Dizendo assim, Dona Vânia, né? Dona Vânia traz a pessoa amada para você, com S e com acento, traz a pessoa amada para você. Impossível, né? Impossível ela trazer com S. Então, nesse caso aqui, é a forma verbal traz, tem que ser Dona Vânia traz, do verbo trazer, a pessoa amada para você. Aí sim ela vai conseguir trazer, né? Mas traz com S não. Com S, com acento, advérbio, com Z é a forma verbal. Está clara essa diferença? Pois bem, ainda continuando o esclarecimento de dúvidas de português, dúvidas que foram passadas ao longo desta semana, eu quero falar para vocês a respeito de nada a ver, essa expressão nada a ver. Essa expressão que significa nada o que ver, nada o que olhar. Se diz assim, não há nada a ver, né? Não há nada o que ver, não há nada o que olhar. Então, isso é do verbo ver, nada tem a ver, né, com o verbo haver. As pessoas têm mania de dizer nada a ver do verbo haver. Nada disso. É nada a ver, ou seja, nada a olhar. Eu digo assim, você acha que eu sou mal educado? Nada a ver, ou seja, não há nada o que olhar, não há nada o que observar, não há nada disso, né? Então, esse é do verbo ver, não é do verbo haver. Essa expressão sempre se emprega aí com o verbo ver, não com o verbo haver. Apesar de o aparelho de ar-condicionado estar ligado a todo vapor aqui,
na nossa biblioteca, né? O calor está bastante intenso. E uma recomendação que eu dou a vocês aí, que nada tem a ver, né? Nada a ver com o português, é uma recomendação: tome água, né? Hidrate-se. Esta época, sobretudo no centro-oeste, né? Com essa seca terrível, né? Além do calor intenso, essa seca terrível, muito prejudicial. Então procure hidratar-se como eu estou fazendo agora. Pois bem, eu vou falar agora da diferença entre tampouco e tão pouco. Tampouco e tão pouco. Vejam só, essas duas expressões existem, mas remetem a sentidos diferentes. O tampouco significa também não, significa nem. Então, o tampouco numa só palavra significa também não, nem. E o tão pouco em duas palavras, tão, com a tio, né? Significa muito pouco, pouquíssimo. Então você usa tão pouco, significando muito pouco, pouquíssimo. E o tão pouco também não, nem. Por exemplo, eu digo assim: ela não escreve, tampouco lê. Ela não escreve, tampouco lê. Ou seja, ela não escreve nem lê. Ela não escreve, também não lê. Então, tampouco, uma só palavra. Agora, se eu disser assim: ela escreve tão pouco, ela lê e escreve tão pouco, ou seja, ela quase não escreve, ela escreve e lê pouquíssimo. Então, nesse caso, é tão pouco, duas palavras. Observe, significa: ela escreve, ela lê e escreve tão pouco, ela lê e escreve pouquíssimo, muito pouco. E sempre que eu falo dessa expressão tão pouco, duas palavras separadamente, vem a pergunta: você está dizendo que significa muito pouco, mas está correto dizer muito pouco? Está. Algumas pessoas acham que é uma incoerência, né? Dizer assim: se é muito, como é que vai ser pouco? Ora, são coisas diferentes. Às vezes o muito é advérbio de intensidade e o pouco é advérbio de modo. Então, não há problema nenhum em usar os dois advérbios concomitantemente. E às vezes nem advérbios são. Às vezes a palavra muito é um pronome adjetivo e a palavra pouco é um pronome substantivo. Então não há problema algum em usar muito pouco, não constitui incoerência nenhuma. Por exemplo, eu estudo muito pouco. Eu estudo muito pouco, corretíssimo. Estudo pouquíssimo. Há muito pouco café na xícara. Há pouquíssimo café na xícara. Certo? Então, muito pouco. Não se esqueçam de que tão pouco, uma só palavra, também não, nem. E o tão pouco, duas palavras, tão, com T-A-O. E o tio, né, significa muito pouco, pouquíssimo. Então, continuando aqui, outra expressão que suscita muita dúvida: através e por meio de. Também essas perguntas me foram passadas ao longo da semana por várias pessoas. Através e por meio de. Olhem só, por meio de é a mesma coisa que mediante, é a mesma coisa que por intermédio de. Então, por meio de, por intermédio de ou mediante são sinônimos. E através significa a passar de um lado para o outro, a passagem de um lado para outro. Vem do verbo atravessar. Então, através, passar de um lado para outro. Isso significa através. E por meio de, mesma coisa que por intermédio de, mediante. Veja só, apesar de parecer uma palavra pomposa, através pertence à humilde família do verbo atravessar, certo? Através. Por exemplo, a garota corria através da floresta. Ela corria através da floresta significa ela corria atravessando a floresta. Eu estava olhando através da vidraça, ou seja, meu olhar atravessava a vidraça. E por meio de, por intermédio de, mesma coisa que mediante, né? Por exemplo, eu pretendo aprender português por intermédio destas aulas. Eu mandei um dinheiro
para um amigo, para o meu pai, por intermédio de um amigo, por meio de um amigo, mediante um amigo. Então, por meio de, mediante, né, são sinônimos, por intermédio de, mediante, por meio de ou por. E através significa passar de um lado para outro. Mas um detalhe, na verdade, é lícito o emprego de através também com sentido de mediante, de por intermédio de. Quem estuda inglês sabe que, na verdade, essa palavra tem esse sentido, né? Em inglês é through, né? Que significa por intermédio de, através. Então, na língua portuguesa também se admite usar a forma através com sentido de por meio de, mediante. Não constitui erro. O que nós recomendamos é que você evite o uso abusivo da palavra através. O uso abusivo da palavra através é que constitui erro. Então, alterne, use através, use mediante, use por intermédio de, por meio de. Não abuse da palavra através. Mas se você usar a palavra através com sentido de mediante, por meio de, não constitui erro. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu ouvi esta canção pelo rádio. Eu ouvi esta canção por meio do rádio, por intermédio do rádio, ou através do rádio, não constitui erro. Eu mandei um dinheiro para o meu pai através de um amigo. Está errado? Não. Mas você deve alternar com outras expressões, por meio de, por intermédio de. Está claro isso? Então não constitui erro usar a palavra através com sentido de mediante, por meio de, além do sentido de passagem de um lado para o outro. Está claro? Com sentido de atravessar.